Nosso apóstolo não está e ficou para mim essa responsabilidade de dividir, de partilhar a palavra com você. Amém? Eu quero também, aproveitando os anúncios, compartilhar com vocês a respeito de 2 livros. O primeiro livro foi Discipulado e Maturidade, que Deus nos abençoou ano passado e nós conseguimos publicar. Eu, Eduardo, Denise, a gente já tem desenvolvido uma livraria aqui em Terra Fértil e nosso sonho, nossos desejos de não apenas atender e nos abençoar, fazer algo para nós, mas a gente tem abençoado o corpo de Cristo com leitura. Eu vejo aqui tantos irmãos que realmente têm lido os livros. E o livro Discipulado e Maturidade já está nas suas últimas unidades. Então, você pode procurar lá no final a livraria Fundamento. E se você desejar adquirir o livro que fala sobre discipulado, aprender um pouquinho mais desse tema, à luz da Bíblia, Deus tem nos dado a oportunidade de ir em outros lugares, outras igrejas, e ali, igrejas que estão começando com células e começando a falar de discipulado. Então, tem sido abençoador. Eu fiquei muito feliz com 2 resultados desse livro. Lancei em setembro do ano passado, vai fazer um ano. Quando eu fiz uma pesquisa de opinião em Antioquia, o Roger passou a lista lá para o pessoal dizer qual o livro que eles leram. A maioria dos alunos, Discipulado e Maturidade. Falei, que bom, a turma está lendo. E me marcou muito uma pessoa que disse que nunca tinha lido um livro na vida. Que o primeiro livro que ela leu foi Discipulado e Maturidade. Eu fiquei muito feliz, porque quem sabe a importância de ler, né, sabe o quanto isso muda, o quanto amplia, o quanto você pode ser mais profundo. Uma pregação dura 1 hora, mas um livro você mergulha com muita profundidade num assunto. Então, se você desejar, tem esse livro lá no final. Tem aquela imagem aí? Eu quero apresentar o segundo livro. Amém? Em primeira mão, essa imagem ainda não é definitiva, mas esse ano a gente vai lançar Uma Carta ao Mundo. Amém? É o segundo livro que vai falar de evangelismo. Amém? Evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Surgiu no coração do Eduardo e da Denise, no meio de Camila, a gente conversou, a gente assistiu um vídeo sobre a missão da aldeia Nicila, em Angola. Eles mantêm uma escola para muitas crianças e dão as refeições para aquelas crianças. Muitas crianças só comem naquela escola e não esperam o dia seguinte para comer de novo na escola. E eles precisam de ajuda para manter todo esse trabalho e ampliar o trabalho deles. Então, surgiu no nosso coração que toda a lucratividade desse livro vai para a missão em Angola. Amém? Então, às vezes, você quer contribuir, quer ajudar de alguma forma e não sabe como, você vai poder contribuir assim que a gente lançar o segundo. Já estamos aí na fase de últimos detalhes, né? Daqui a pouco vai, em nome de Jesus. Em setembro eu quero lançar. Escrever é uma forma, eu vou falar um pouquinho disso hoje, é uma forma da gente deixar um legado para a Igreja de Cristo, né? Deixar alguma coisa para as próximas gerações. Ainda que a gente saiba que depois de um tempo eu vou rever algumas coisas e falar, olha, mudei aquilo que eu pensava, mas de alguma forma aquilo que a gente já falou, já toca, já deixa algo no coração das pessoas. Você está pronto para receber a palavra nessa noite? Amém? Pai, eu te agradeço por esses que vieram aqui, Pai, porque o Senhor tem um bom plano para a vida deles. Ajuda-me, Pai, a partilhar a sua palavra, para que seja marcado no coração deles, para que eles tenham os seus pés bem firmados naquilo que o Senhor deseja deles, para que eles não temam, para que eles sejam levados a uma posição espiritual de autoridade, uma posição de saber que é filho de Deus, que está experimentando a graça da filiação, que eles possam, Senhor, entrar nessa atmosfera de ensino nessa noite e sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi essa semana 3 perguntas que me deixaram, me tomaram muito minha atenção, que me deixaram muito atento. Eu procurei meditar nessas 3 perguntas e escrever respostas a essas 3 perguntas. Então, a palavra dessa noite é uma resposta a 3 perguntas. Quem você é? Repita assim, quem eu sou? A quem eu quero agradar? E o que eu quero realizar? Perguntas fortes sobre identidade. Identidade é um tema que eu amo falar. Quem eu sou? A quem eu quero agradar?
e o que eu quero realizar. Eu me lembro de um jovem, certa vez, que ele ouviu sobre santidade, a gente falava, pregava, ensinava a se santificar, e ele tinha vindo da sua vida no mundo, já tinha feito muita coisa. Às vezes a gente acha que as pessoas que estão chegando na igreja agora, elas são menos santas do que a gente que está aqui desde pequeno, não é verdade? A gente tem esse perigo de achar que é pela nossa justiça própria, porque a gente é um bom cristão, porque a gente faz tudo certinho, a gente está mais limpo do que aquele que se arrependeu genuinamente e entrou para o reino de Deus agora. E esse menino, ele ainda carregava a culpa pelas coisas que ele viveu, e ele, depois que a revelação chegou, a atitude dele foi falar, poxa, se eu soubesse dessas coisas antes, eu não teria feito o que eu fiz, eu não teria errado no que eu errei. É um genuíno arrependimento. Mas, no final da frase, ele disse assim, mas agora já era. Eu disse para ele, não, já era não. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E de lá para cá eu venho estudando essa consciência de culpa que às vezes nós carregamos, porque a gente tem uma identidade corrompida pelo pecado. A gente não conhece sobre a nossa nova identidade, a gente tem mais consciência de culpa do que consciência da justiça de Deus em nós. E eu tenho estudado, dado aula disso em Antioquia, durante muitos anos, porque eu quero ajudar você a romper esse ciclo de culpa e condenação que não deixa você voar nos lugares mais altos em Deus, sabendo a sua identidade de filho. A minha filha sentou no meu colo aqui, eu estava sentado querendo descansar. Na hora do louvor, ela sentou no meu colo, ela não perguntou se podia, se ia machucar meu fêmur. Ela só consegue confiar em mim a ponto de sentar e não perguntar. Então, os filhos ensinam muito a gente sobre filiação. E a gente tem meditado tanto esse assunto esse ano, a graça da filiação. Tem sido o tema da gente esse ano, a graça da filiação. E eu tenho falado, Senhor, eu quero entender o que significa ser teu filho. Então, a primeira resposta, a primeira pergunta, o que quem você é? A tua identidade primeira é filho de Deus. Filho de Deus. E não tem a ver com obras. Não tem nada a ver com o que você faça. Tem a ver com o que Deus declarou a seu respeito. Quando foi que Deus anunciou que Jesus era o Filho? Você sabe o texto? Não vou abrir, eu vou citar, você acredita que está na Bíblia, tá bom? Vamos fazer assim? Tá bem? Batismo de Jesus. O Pai falou, esse é o meu Filho, em quem eu tenho prazer, ele me alegra, ele me apraz, ele me dá prazer, esse é o meu Filho. Foi quando Deus anunciou para o mundo que Jesus era o Filho de Deus. O que Jesus já tinha feito de boas obras naquele tempo? Quantos milagres ele tinha feito? O que ele já tinha realizado pelo reino do seu Pai? Nada. Jesus não tinha começado seu ministério, ele não tinha realizado nenhum milagre. Quem você é não tem nada a ver com o que você faz. Amém? A Mariana, ela faz boas obras, minha filha Mariana, ela procura ser obediente. E a gente tem falado, né? Você é obediente. Ela faz porque é filha. Ela não faz para ser filha. Amém? Você faz porque é e não para ser. Você já é o meu filho amado, diz o Senhor, em quem eu tenho prazer. Isso não tem nada a ver com o que vem de você. Isso é dom de Deus. A Mariana não fez nada para ser minha filha. Não veio nada dela. Eu e Camila, quisemos ter um filho. E ela veio e a gente derrama o amor sobre ela. E nela nós temos alegria, sem ela ter feito obra nenhuma. Assim Deus declarou sobre o seu filho. Então, a primeira identidade que você tem que saber, quem você é. Eu sou um filho amado, em quem Deus tem prazer. E você precisa entender a sua missão. O seu nome precisa estar casado à sua missão. Quando fala o seu nome, você precisa, de preferência, pautar na Bíblia as suas convicções. João Batista sabia quem era. Perguntaram, quem é você? Ele falou, eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele foi lá para um texto de Isaías, pegou uma referência, e aquele texto, ele entendeu, esse texto fala a meu respeito.
Você tem um texto na Bíblia onde você possa embasar quem você é? Qual é a sua identidade? Procure. Esses dias eu reuni alguns jovens lá em casa e falei sobre chamado. Eu falei assim, quando é que Deus te chamou? E a maioria falou a mesma coisa que eu. Eu fui chamado lendo a Bíblia. Eu recebi o chamado de Deus para o ministério lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu achei um texto de Isaías 50, que Deus falava claramente sobre o meu chamado. Se você ler o contexto de Isaías 50, é um texto que fala sobre Cristo, praticamente. Então, eu sei que eu não sou Cristo. E aí as pessoas, assim, mais exigentes com a interpretação bíblica, não dizendo que eu não seja exigente, mas às vezes que não compreendem o que eu vou falar agora, que os textos que foram escritos, eles foram escritos num contexto próximo, mas por serem textos proféticos, eles podem atravessar épocas. Entende? Oséias, acho que capítulo 11, falando sobre Israel ter saído do Egito, né, com Moisés, Oséias 11 fala, do Egito tirei o meu filho. É Deus falando, eu tirei Israel do Egito. Aí Mateus vai pegar esse texto e vai falar de Jesus sendo criança, quando foi morar no Egito com José, do Egito chamei o meu filho. Então, os textos dos profetas, eles falam de uma época, para um contexto, mas eles também podem estar falando a respeito de você. Então você vai para a Escritura e tenta enxergar ali aquilo que Deus fala a teu respeito. João foi lá e achou. E ele disse, isso aqui só pode estar falando a respeito de mim. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele se achou no texto. Vou te dar uma prova disso também com o apóstolo Paulo. Abre comigo Atos dos Apóstolos. Paulo sabia o seu chamado. Atos 13, 47. Quando Paulo começa o seu chamado missionário, ele prega primeiro aos judeus numa cidade, os judeus ficam muito chateados, enciumados, começam a criticá-lo, e aí ele fala, agora eu vou para os gentios. Assim o Senhor nos ordenou, Atos 13, 47, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. Esse texto está em Isaías 49, e esse texto fala a respeito do Messias, do Cristo. Mas Paulo achou e falou, isso aqui está falando de mim. Se você lê Isaías 49, não tem todas as características de Paulo ali não. Está falando de Jesus. Isaías 49. Mas Paulo achou esse trecho e entendeu que aquela mensagem profética era ele. Peraí, eu sou a luz para os gentios. É verdade, é sobre Cristo, mas também é sobre mim. Então que você encontre na Bíblia Deus falando com você quem você é. Tem pessoas que têm mais facilidade por questão de personalidade, de afirmar a sua identidade, outros têm mais dificuldade, mas que não seja por uma questão de temperamento, mas por uma questão de fundamento bíblico, que a Bíblia te prove quem você é. Amém? Não tem consciência culpada, condenação do diabo, que suporte a 5 minutos de confissão da palavra de Deus. Eu sou a luz para os gentios. Paulo sabia que ele tinha um chamado para pregar aos povos estrangeiros, para os reis da terra. Ele sabia que parte do chamado dele envolvia estar diante de reis e autoridades. E ele estava se preparando para aquilo. Então você precisa ter na Bíblia convicções de quem você é. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a luz para os gentios. Entender a sua identidade bíblica, quem você é. Você não faz para ser filho. Você faz porque é filho. 2 Coríntios 5, 21. Vai para lá comigo. Esses dias, preparando essa mensagem, Deus me mostrou um sonho, onde eu não costumo sonhar, mas o apóstolo falou aqui que a gente sonharia, né? E no sonho eu via 2 cenas, que depois, igual o sonho que José interpretou, as 2 cenas se referiam a uma coisa só. Na primeira cena, eu vi uma roda gigante. E a pessoa que estava na roda subia, e ela sentia muito medo daquela altura, mas gostava, mas daqui a pouco descia de novo. Subia e descia. Aí eu acordei, voltei a dormir e eu sonhei com um astronauta voando e vendo o planeta Terra lá de baixo.
E eu acordei com as sensações de medo, assim, mas ao mesmo tempo um medo e uma admiração com aquele planeta todo azul. É como se eu tivesse ido mesmo. Parecia um arrebatamento, gente. E o Senhor falava assim: eu quero fazer de você um foguete. Chega de roda gigante. A sua vida. O Senhor me trouxe essa ilustração para entregar a você essa noite. Chega de subir e descer. Chega de quase chegar. Chega de ir e voltar. Quero fazer de você um foguete. Você precisa ter imagens que tragam à sua memória a sua vocação em Deus. Ninguém mais vai me parar, porque eu entendi quem eu sou. Eu entendi a quem eu quero agradar e o que eu quero realizar. A minha missão enquanto filho de Deus é enxergar a terra pequenininha lá embaixo. Enxergar as coisas da perspectiva, do lugar onde Deus está. 2 Coríntios 5, 21. Pode colocar aí? Tem aí? Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma troca. Deus pegou o pecado que estava em mim e colocou sobre Cristo. Essa parte a gente entende, a gente canta nas músicas, mas às vezes a gente não entende a outra realidade, que tem tudo a ver com identidade. Deus pegou a justiça que estava em Cristo e colocou sobre nós. Eu sou justo como Jesus era justo. Amém? A identidade que estava sobre Cristo está sobre mim. Eu sou filho como Jesus era filho. Ele trocou as minhas vestes. Imagina a pior coisa que alguém poderia fazer contra você. Imagina uma ofensa muito grande. Eu acho que a pior coisa que alguém poderia fazer é machucar um filho da gente, né? O que você faria com um cara que... Ai, quero nem falar. Não dá um negócio ruim? Só de pensar? Imagine se alguém machucasse um filho seu e você chegasse para ele: toma aqui o dinheiro da passagem para você ir para Disney. Toma aqui o dinheiro, já comprei a passagem, você vai se hospedar num hotel 5 estrelas lá. Estranho isso, né? Que atitude esquisita. Para aquele que merecia o pior castigo, Deus deu o melhor presente. Eu quis mostrar os dois exemplos exagerados para falar da atitude de Deus comigo e com você, porque eu mereci o pior castigo e Ele me deu o maior presente. Você e eu, você que entrou essa noite, que quem sabe tem um histórico de muitos tropeços, de muitos pecados, ainda que você merecesse o pior castigo, Deus pegou o pecado que havia em você, colocou sobre Cristo, pegou a justiça que estava em Cristo e colocou sobre você. Amém? Às vezes no meio evangélico a gente fala o tempo todo sobre a natureza antiga, a velha criação. A gente afirma, fulano vai vir dar testemunho, ele era um ex-bruxo, um ex-traficante, um ex-homossexual, o testemunho do ex-feiticeiro, ex-pai de santo, ex-sei lá o quê. Você não é ex-nada. Amém? Você é uma nova criação em Cristo. Porque toda vez que a gente fala que a gente é ex alguma coisa, a gente está relembrando de algo que Deus não se lembra mais. Desde o Velho Testamento Deus fala: dos seus pecados não me lembrarei mais. Essa é a aliança que eu vou firmar com vocês. Dizem que certo homem entrou na igreja e falou assim: se Deus está nessa reunião, quero que um profeta venha aqui e diga qual foi o pecado que eu acabei de cometer. Pediu essa tolice de confirmação. E na hora, uma pessoa se levantou e foi na direção dele. Virou para ele e disse assim: Senhor, manda te dizer. E aí, na hora ele fez uma oração rápida: Deus, esquece. Já acredito, já. E na hora a pessoa, da parte de Deus, disse para ele: o Senhor manda te dizer que ele não se lembra. Amém? Amém? Se eu achar que a pessoa que converteu agora, ela é meio santa, ela é santa, mas ela tem um histórico, ela já é fichada, e eu que estou aqui desde pequenininho, eu sou mais certinho, me converti na EBF, gente, converti com, glória a Deus pela EBF, estava falando para a Mariana, criança, eu aceitei a Cristo, estou aqui sendo discipulado há 27 anos, amém? Nessa mesma casa.
Então eu acredito no evangelismo infantil, acredito demais. Sou prova disso. Mas a minha vida não é diferente da sua vida que chegou aqui, independente do que você tenha feito. Se você se arrepender diante de Deus, é como se o pecado nunca tivesse acontecido. Amém? Não tem. Então, o que é essa justiça de Deus que Deus colocou sobre nós? Eu gosto de dizer que justiça de Deus é a condição de estar de pé diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse acontecido. Você pode fazer essa confissão de fé comigo? Justiça de Deus é a condição de estar de pé diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse acontecido. Amém? Às vezes a gente fala da nossa nova natureza, mas a gente afirma coisas da velha ao mesmo tempo. A gente fala assim, eu sou fraco, eu sou pobre, pecador, miserável. A gente faz confissões desse tipo. Eu me lembro de pessoas que falam, né, eu sou fraco, e às vezes apelam para relembrar-se da sua natureza humana. Mas eu sou humano, mas eu sou homem, mas eu sou de carne. Eu sempre digo, por que você não fala? Eu sou um espírito, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Aquilo que você fala vai te dar mais convicção da sua real natureza. Se você fica falando o tempo todo, eu sou humano, eu sou de carne, eu sou fraco, você vai experimentar aquilo que você está dizendo. E às vezes nós queremos afirmar, eu sou santo, eu sou justo, mas eu sou um pecador regenerado. Eu sou um pecador justificado. Eu sei que a teologia tradicional ensina isso. Você é um pecador regenerado, você é um pecador justificado. Mas são dois adjetivos que não combinam. Você concorda? É a mesma coisa que falar que você é um sujo limpo, ou é um limpo sujo. São duas naturezas diferentes. Ou se é pecador, ou se é justificado. Romanos 3:23, vai comigo para lá? É o texto que geralmente, quando a gente ensina isso, a pessoa fala, Felipe, mas diz na Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse é o perigo de quando a gente isola um texto. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu te pergunto, hoje, você está destituído, separado, afastado da glória de Deus? Não. Esse texto fala de que realidade? Passado. Amém? Aí, para todo mundo que fala para mim, não, eu sou pecador porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, eu falo, mas o versículo 24 diz, e são justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Bota o 24 aí. Aí, ó. Amém? Uma parte da verdade diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A outra parte da verdade diz, e são justificados de graça. Então, qual é a tua realidade hoje? Amém? A tua realidade hoje é justificação. Capítulo 1 de Romanos fala sobre o gentio, aquele povo estrangeiro que se depravou, e Paulo fala das imundícies que o gentio comete. No 2 ele vai falar do judeu, olha, mas você que tem a lei, você também não conseguiu cumprir. O outro pecou sem lei, você pecou com lei. No 3 ele dá a conclusão, todos, judeu e gentio, pecaram e estão separados da glória de Deus, mas todos, judeu e gentio, se acreditar na graça que há em Cristo, é justificado. Amém? São duas naturezas distintas. Pula para Romanos 5, versículo 6. Você está aprendendo, amém? Faça Antioquia, que você vai ter uma matéria sobre isso. Romanos 5, versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos, Cristo morreu por todos os... Então, qual era a sua identidade? Você era fraco. Você era ímpio. Fraco, ímpio. Isso era uma declaração antiga. Está no pretérito, amém? 7. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda éramos
pecadores. Então nós éramos pecadores. Você não vai encontrar um respaldo no Novo Testamento para afirmar que ainda hoje, após o novo nascimento, um cristão é pecador. Essa natureza, pecador. Ah, Felipe, é só uma questão de palavras. Não. Se você confessa errado, você crê errado, você vive uma vida limitada por não acessar esse lugar, a sua real identidade. Ele fala, nós éramos pecadores. E agora, versículo 9, o que nós somos? Justificados por seu sangue. Amém? A palavra no grego, acho que é diakaiosine. Ok? Não sei a pronúncia correta. Mas, traduzindo, parece que é alguma coisa que você fez, algum mérito seu, né? Intrínseco, pessoal. Porque quando a gente fala assim, eu sou justo, parece que é algo que você andou na linha, você foi um bom crente, você frequentou igreja e você é justo. A gente acaba tendo essa noção errada. Tem gente que acha que é até orgulho a pessoa ficar declarando, eu sou justo, eu sou justo. Eu tenho a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Parece até uma atitude orgulhosa. Quem pensa que isso é orgulho é quem ainda pensa que a justiça de Deus tem a ver com o que você faz. Mas a palavra no grego, ela não está relacionada a algo que vem de você. Essa era uma palavra que era uma declaração feita por alguém. Eu não sou justo por algo que eu tenha feito, eu sou justo porque Deus declarou isso a meu respeito. É como aquele juiz que bate o martelo e fala, inocente. Amém? E uma dívida não se paga duas vezes. Se Deus falou que você foi perdoado, não fica tentando pagar os seus pecados. Tem gente que acha que vai viver de qualquer forma porque está pagando, porque fez muita besteira. Não entendeu a justiça que vem de Deus. Esse tema parece assim antigo, e é antigo nas Escrituras, mas ainda há muita dificuldade de entender. Como eu falei, às vezes a pessoa se converte e pensa, agora já era, já fiz um monte de coisa. É como se não tivesse feito, meu amigo, é como fosse Cristo aqui na terra. Quando você ora, o Pai ouve como se fosse Jesus ouvindo. Entende a graça de Deus sobre você. Não vem de você, não é por obras, para que ninguém se glorie. Sabe? Lutero, na Reforma Protestante, ele lutou contra essas coisas. Ele fez 4 declarações, que são a base da Reforma. Só a fé, só Cristo, só a Escritura, e é só pela graça. Só a graça, porque até então a crença daquele tempo é que era pela fé e pelas obras. Ele falou só a Escritura, porque o povo acreditava que era pela Escritura e pelas tradições. Ele falou só Cristo, porque achava-se que poderia receber o perdão por Cristo e pela intercessão de outros. Ele falou, não, é só pela graça, é só pela fé, é só por Cristo, é só a Bíblia. Amém? É só a Escritura. Então você vai acreditar só porque a Bíblia diz que é assim. Não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver com seus atributos, com suas qualidades. Mais um texto, para você entender a sua identidade, o lugar que você ocupa, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Amém. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Esse texto que eu vou ler, ele é muito usado para falar sobre relacionamento do jovem cristão, solteiro, para não buscar relacionamento com alguém que não tem a mesma fé, a mesma confissão. E a gente usa essa expressão jugo desigual, né? A gente ensina o solteiro a procurar, e está certo isso, alguém que tenha a mesma confissão de fé, esteja no mesmo reino, creia como você, para não se colocar em um jugo desigual com o descrente. Mas eu não quero pregar sobre isso, eu estou pregando sobre identidade. E nesse texto, ele vai falar muito claramente sobre quem você é. E sobre quem é aquele que não confessa Cristo, que não crê em Cristo. Então, as identidades são muito bem definidas. Ele fala assim, não vos prendais a um jugo desigual com os descrentes ou infiéis, na minha versão. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?
Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Ele chama o descrente de infiel, injustiça, pesado, né? Trevas e Belial. São os nomes que ele usa. Injustiça, infiel, trevas e Belial. Mas eu não quero prestar tanta atenção nisso. Eu quero prestar atenção no que ele chama você e a mim. O crente é justiça, luz, Cristo. Amém? Que concórdia há entre Cristo, depois ele fala o templo de Deus e os ídolos. Você é o templo de Deus, você é a justiça, você é a luz, você é Cristo. Não aceite qualquer outra declaração que não seja isso. Não importa o que os homens dizem, o que a tradição diz, ou o que a sua alma, como é que você se sente. De repente, hoje você não se sente tão crente assim, você não se sente com tanta autoridade para orar. Não importa como sua alma se sente, o que importa é o que diz a Bíblia. Amém? O que diz a Bíblia a seu respeito, essa é a sua identidade, isso é quem você é. Traga uma imagem à sua memória, uma profecia, uma palavra, algo escrito na Bíblia que diga a respeito de você. E lembre-se do que Deus disse a respeito de você. Pode ser que você aqui lute contra sentimentos na sua alma de amargura, que tentam te deprimir. Eu me lembro uma fase da vida que eu chorava muito, que eu tinha muitas dúvidas no coração, e de repente uma frase saltou no meu coração e aquilo me alimentou. Eu disse assim, eu me levantei e disse para o diabo, você nunca mais vai beber nenhuma lágrima dos meus olhos. Eu ainda choro, mas eu choro com Deus. Amém? Eu não vou alimentar o diabo com as minhas tristezas. Quando eu tiver uma necessidade, eu vou levar para o meu Pai. Amém? Então você precisa, às vezes, se posicionar, dar uns gritos com o diabo. Tranca a porta e diz para a sua alma, como Davi dizia, diz para você mesmo. Diga para o reino das trevas qual é o seu lugar, qual é a sua posição em Cristo, saber quem você é. Ser filho, coisa maravilhosa, ser filho de Deus. Mas ser filho de Deus não é só desfrutar do amor, do carinho, do colo do Pai. Ser filho de Deus também te dá uma missão, que é representá-lo na terra. Como um filho de Deus se comporta? Quem é o filho de Deus na terra? Isso responde à segunda pergunta, a quem você quer agradar? Às vezes a nossa identidade fica muito balançada por causa de quem a gente quer agradar. Você faz a sua vida em torno de agradar a opinião de uma pessoa. E aquela pessoa não te elogia. Nunca reconhece o seu trabalho. E você acha que você é menos, porque não teve o reconhecimento devido. A quem você quer agradar? Essas coisas, às vezes, a gente não pensa sobre, a gente só vai vivendo, né? Mas a gente nunca parou para pensar que muito do que a gente faz é esperando a aprovação de alguém. O conselho das pessoas é muito importante. Eu não abro mão de ter bons conselheiros. Mas eu não posso ser escravo da opinião de todo mundo. Ser escravo da opinião de todo mundo, sabe? Hoje em dia a gente é treinado a isso. A gente posta uma foto. 1 minuto depois a gente abre para ver quem curtiu. Está me curtindo? Não está me curtindo? Por que não está me curtindo? E 5 minutos depois a gente olha de novo, deixa eu ver se eu estou popular. Quem comentou, quem compartilhou. E às vezes a gente se torna escravo da opinião dos outros. João capítulo 5, versículo 30. Jesus é o modelo de filho, amém? Se tem alguém que nos ensina a ter uma mente estável, uma saúde, uma paz mental, esse alguém é Jesus. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a quem ele queria agradar. Isso não significa que você tem que viver uma vida desagradando os outros. Né? Tem um equilíbrio. Mas em tudo que você faz, você tem que perguntar-se, eu estou agradando a Deus com o que eu estou fazendo? Se isso que eu estou fazendo está agradando a Deus, amém, fique em paz, Ele está recebendo. Se o que você está fazendo não agrada a Deus, não dá prosseguimento. João 5,30. Por mim mesmo, Jesus falou, nada posso fazer. Conforme eu ouço,
assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do meu Pai que me enviou. Busca, em tudo que você faz, saber que está agradando a Deus. Não queira mostrar serviço para parecer assim, poxa, como fulano é legal, como ele trabalha direitinho. Mostre serviço agradando a Deus. Aquilo que eu estou fazendo agrada ao Senhor. Esse tem que ser o meu foco. Não posso me perder do meu foco. É claro que agradando a Deus você vai alcançar um bom nome diante dos homens, é fato. Mas nisso que eu estou fazendo, eu estou buscando agradar ao Senhor. Eu não sou mais de mim mesmo. E no texto em si, Jesus não está nem falando sobre agradar ou ser escravo da opinião dos outros. Ele fala sobre não fazer de você mesmo. Porque às vezes a gente está buscando agradar a gente mesmo. Às vezes a gente é escravo da nossa opinião. Também. Ah, não quero fazer. Não quero isso, não quero aquilo. Às vezes a gente tem muitas vontades. A gente quer agradar as nossas vontades. Ele fala, eu não faço nada de mim mesmo. Eu busco agradar aquele que me enviou. Então você sabe quem você é. Você sabe a quem você quer agradar. E por último, você precisa saber o que você quer realizar. Não admita viver uma vida cristã onde você não realiza nada. Se você é filho, você está interessado nos negócios do seu pai. Qual é a obra do meu pai na terra? E você não trabalha para Deus como se fosse um escravo dele. Você trabalha porque você sabe que tudo que é dele é seu, é a empresa do seu pai. Então, se você faz o negócio de Deus crescer, o reino de Deus crescer sobre a terra, isso é extremamente benéfico para você. Porque você é um com o Pai. O que você vai realizar em Deus? Saber o que você está fazendo te traz uma paz imensa. Saber onde você está, você tem foco. E aonde você vai chegar, você não tem medo das coisas que podem acontecer. Porque coisas acontecem, tá, gente? Situações acontecem que tentam te tirar a paz. Não é verdade? Teu celular cai e trinca. Você fica chateado com aquilo. Aí eu peguei, olhei e falei, Deus seja louvado. Isso é só um celular, gente. Amém? A gente tem que ter cuidado com as coisas, é claro. Mas às vezes a gente se desconcerta por causa de coisas. Roubam a nossa paz. O que você quer realizar? Você entende que todas as circunstâncias, aqui eu peguei uma situação muito pequena. Todas as circunstâncias pelas quais você passa, é Deus formando você para um propósito maior. Amém? Para um propósito maior. Eu vou ler o último texto em Atos 27, mas eu vou contextualizar para você o que está acontecendo. Vai para lá, Atos 27. Paulo, aquele que eu falei que era uma luz para os gentios, que tinha um trabalho missionário maravilhoso. Paulo era tão eficiente naquilo que ele fazia, que diz que em 2 anos toda a Ásia Menor ouviu falar de Cristo. Eu não disse 20, eu disse 2. Em 2 anos, toda a Ásia Menor ouviu falar de Cristo através de Paulo. Está escrito. Então aquele homem fazia parte daqueles que a sociedade dizia, estão botando o mundo de cabeça para baixo. Eles estão enchendo da doutrina. Eles estão enchendo esse lugar da doutrina. Paulo fez a diferença. E esse homem com esse trabalho missionário maravilhoso, um dia foi se despedir das igrejas, o pessoal estava sentindo que o clima estava meio de velório. Apareceu um profeta, amarrou um cinto e disse, assim vão fazer com o dono desse cinto. Quando ele for para Jerusalém, ele vai ser preso. E Paulo reconheceu que a profecia era de Deus. Ele falou, eu sei. Antes de eu chegar em qualquer cidade, eu sei o que vai acontecer. E eu estou disposto não só a ser preso, como a morrer, porque em nada tem a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que Deus estabeleceu para mim. Às vezes a gente não sabe o que vai fazer com a palavra que a gente recebe. Porque ele recebeu uma palavra, e a atitude das pessoas ao redor foi, então não vai. Deus está te avisando para você não ir. E Paulo falou, não, Deus está me avisando para eu ir. Que coisa, né? Então não é só receber uma palavra, é saber o que fazer com a palavra que você recebe. E Paulo foi.
Quando ele chegou em Jerusalém, aconteceu exatamente isso. Ele foi preso. Depois de preso, ele pega um barco. Ele avisa, gente, Deus me falou que esse barco vai afundar e vai ser um prejuízo de vidas, não só de mercadoria. E aí o barco afunda. E aí a gente chega no capítulo 27 de Atos, versículo 22. Atos 27, versículo 22. Entretanto, agora, exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Então, a primeira coisa que ele tinha falado é que todo mundo ia se perder. Mas depois, porque ele estava lá e tinha um propósito para a vida dele, porque ele sabia quem ele era, a quem ele estava agradando e o que ele ia realizar, ele sabia, gente, eu não posso morrer agora. Então, não tenha medo, independente do que você está passando. Se te removeram de algum lugar onde você estava, são circunstâncias, são situações para te colocar onde Deus quer. Amém? Para te colocar exatamente no lugar onde você está, é onde Deus te quer. Parece contraditório, né? Esse homem vivia de pregar. Ele ficou preso por anos. E durante o tempo que ele ficou preso, porque o livro de Atos termina em Atos 28, mas Paulo vai morrer lá no ano 63, se não me engano, me ajudem aí os historiadores, né? Mas durante os anos que ele ficou preso, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Se ele não ficasse preso, provavelmente ele não escreveria. Mas ele precisou ser parado para deixar um legado para a gente. Para deixar isso registrado para a gente. Então eu quero que você entenda que às vezes as circunstâncias que a gente não entende são oportunidades de Deus para a vida da gente, para nos formar. E você não tem que deixar as circunstâncias definirem quem você é. Às vezes a tua alma fica tão abatida, né, quando você vê tua família passando por alguma dificuldade, você se vê numa posição inferior, mas a sua identidade não é o trabalho que você está agora. A sua identidade não é os lugares onde você vai agora. A sua identidade é o que Deus disse que você é. Você é justo. Amém? Você é o meu justo, o meu filho andando pela terra. A sua identidade não tem a ver com coisas que você faz. Amém? Paulo sabia tanto que Deus tinha um plano para ele. Olha o que ele diz no verso, você está comigo ainda? No 23. Ele fala, somente o navio será destruído. Tenham bom ânimo. Gente, fica tranquilo. 24. Não temas. Aliás, 23. Ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e quem sirvo, e comunicou-me, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a vida de todos os que estão navegando comigo. Tu entendeu? Ele estava preso, mas Deus queria que ele estivesse naquele barco. Ele avisou para o barco não seguir, porque ia morrer, todo mundo. Mas depois que começou a tempestade, ele não ficou com medo. Ele falou, gente, fica tranquilo. Ontem um anjo me avisou que eu preciso ir para César. Eu preciso pregar para o César. Então, não vai acontecer nada. Fiquem tranquilos. Aí no 26 ele fala assim, certamente seremos arrastados para alguma ilha. E ele chega no próximo capítulo, ele chega na ilha. Quando ele chega na ilha, você sabe, uma cobra vai. Mas quem sabe quem é, a quem quer agradar e o que quer realizar, ele pega a cobra e sacode e joga fora. Mas é muito venenosa, o povo da ilha sabia. Isso aí é uma coral, isso aí é uma terrível, isso aí mata na hora, vai estribuchar em 5 segundos. Ele não quis saber. Quando você sabe quem é, a quem você quer agradar, o que você quer realizar, você vai pegar essa circunstância que está diante de você, vai joga no fogo, amém? Joga fora, sacode. É assim que eu te quero, filho.
Assim que eu te quero. Nos lugares altos comigo. Amém? Você sabe quem é. Você sabe a quem você quer agradar. Falaram mal de você, não tem problema não. Sacode, joga fora. Joga fora. Ah, mas foi um ataque. Ataque do diabo. Sabe? Às vezes o nosso discurso, ele muda de acordo com as circunstâncias. O povo da ilha, quando viu aquele homem, pense num homem que que parece que está com encosto, né? Porque ele era preso. O navio afundou. Sobreviveu, ainda veio uma cobra peçonhenta e atacou ele. O povo da ilha, eu não estou inventando, está escrito, leia. Atos 28, o povo da ilha disse: a justiça não deixará este homem viver. Ele deve ter cometido um pecado muito terrível. E às vezes a gente aceita essa carga de condenação que as pessoas jogam e que você mesmo joga para você. Eu mereço isso que eu estou passando. Por causa das circunstâncias, está tudo dando errado, então é porque eu fiz alguma coisa. E a gente aceita isso, sabe? Mas o nosso discurso não pode ser pelas circunstâncias. Tem que ser por uma convicção dentro. Você concorda que a coisa estava feia? Ele era preso, o navio afundou e depois uma cobra tentou matar. O povo da ilha também mudou o discurso de acordo com o que viu. Quando viu que ele não morria, disseram: deve ser um Deus. Assim, o povo desse mundo pensa. Nós não somos guiados por circunstâncias, amém? Já viu quando acontece uma coisa errada e a pessoa fala assim, de vez em quando eu falo zoando, mas não é verdade. Não era para ser. Isso aí não era para ser. Eu acredito que Deus se comunica com a gente através das coisas, mas você não pode ser guiado pelo que vê. Tem que confirmar no teu coração. Deus está falando comigo. Então Paulo sabia, olha, mesmo que eu esteja preso, eu sou o homem mais livre desse barco. O Israel não está aqui hoje, mas tem uma cena do Vingadores 1. Eu vou contar para você, mas é o primeiro. Então, do último eu não vou contar. Você vai entender o exemplo. Super-heróis estavam lutando contra o Loki. E o Loki, você sabe que a coisa está errada com o roteiro do filme quando o vilão se entrega em 5 minutos de filme, né? Levaram o vilão principal preso para a nave. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada, não resolveu fácil demais. A história vai acabar agora, tem 2 horas de filme com 5 minutos, já resolveu? E aí o vilão está lá na nave e tem uma hora que eu acho o texto deles bem escrito, assim, os diálogos. Tem uma hora que um deles, dos heróis, fala assim, parece que só esse aqui, você não acha estranho que o único que realmente quer estar nessa nave é ele? Né? O bandido, né, o vilão, se entregou porque queria estar ali. Paulo estava preso. Foi avisado que seria preso. E foi assim mesmo. Porque ele entendia, eu sou uma luz para os gentios. Eu fui chamado para pregar o nome do Senhor para os reis da terra. E o anjo disse, é imperativo que você vá estar diante de César. Então, nem que fosse preso, ele ia. Você está entendendo? Então, as coisas que você passou, as coisas que você viveu, são oportunidades de você fazer o nome de Cristo conhecido. Amém? São circunstâncias, são oportunidades de você fazer o nome de Cristo conhecido. Deus não te esqueceu naquele lugar. Saiba que você é filho. Amém? Mesmo em prisões, você é filho. Ele está cuidando de você. Às vezes a gente fica lembrando tanto, né, das coisas ruins, da desolação, da destruição. Lá em Lamentações, Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Que você faça um exercício de lembrar de tudo que Deus já te livrou. Quando as coisas quebram, quando as coisas dão errado, que você se lembre de tudo que Deus já fez por você. Amém? Vamos ficar de pé?
Queria que você fechasse seus olhos e se imaginasse nos lugares altos com o Pai. Se a minha imagem emprestada do foguete pode te ajudar, você se veja lá no alto, olhando a terra, lá de baixo e voando cada vez mais alto, cada vez mais alto. O Senhor não me criou para viver preso por circunstâncias. Ainda que pareça que eu estou preso, na verdade eu estou aqui por causa de um plano. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei para onde eu vou. É imperativo que eu esteja onde eu estou, na empresa que eu estou, trabalhando com o que eu trabalho, estudando com quem eu estudo. É imperativo porque Deus me chamou para estar neste meio. Eu tenho uma palavra, eu sou uma voz. Eu sou um filho de Deus nesse lugar. Queria que você, com seus olhos fechados, além de se imaginar, se um texto das Escrituras salta ao seu espírito, você dissesse esse texto agora. Há um texto no seu coração que fala sobre você, que fala sobre quem você é. Quem é você para mim? Diz o Senhor. Você consegue enxergar o que a Bíblia diz que você é? Eu sou a justiça de Deus. Eu sou justificado. Eu sou filho. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho. Aquele vídeo está preparado? Enquanto oramos e você vai assimilando a sua identidade de filho, nós vamos ouvir uma letra de uma música. E eu queria que viesse aqui na frente todos aqueles que essa noite querem sair das trevas e vir para o reino da luz. Todos aqueles que querem se reconciliar com Cristo. Todos aqueles que querem ser justificados, receber o perdão absoluto dos pecados, receber o maior presente. Enquanto nós adoramos, e você vai ouvir a letra e tentar cantar e confessar e mergulhar nos propósitos de Deus para você e assimilar essa verdade. E nós vamos sair nesse lugar voando nos lugares altos. Enquanto nós adoramos e nos conscientizamos disso, o apelo está feito. Eu queria que você viesse aqui e recebesse dessa mesma vida. Pode colocar a música. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. No ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Te travar, nunca mais você vai ser tímido, covarde. No meio das situações você vai saber que é escolhido, que é amado. No meio das situações você vai saber que há um propósito. Venha se reconciliar com o Senhor. Venha romper com tudo que te escravizou. Venha ser livre. Veja-se nesse lugar mais alto. Veja-se nesse lugar mais alto. Veja-se. Tudo que Ele fez por você, tudo que Ele fez por você foi para te trazer nesse dia, para esse momento, para se encontrar com você. Em nome de Jesus, seja livre! Abre o mar pra eu passar por ele. E resgatou.
Você quer ser meu filho? Eu não sou mais escravo. Você pode cantar, igreja? Solta esse Isso, grito mais dentro forte de que você. puder. Eu sou. E as cadeias do diabo caem. Eu não sou mais. Eu não sou mais. Eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos. Eu não sou mais escravo do medo. Todo medo sai desse lugar. Nós somos filhos de Deus. Filhos, filhos, filhos. Eu não sou mais escravo. E você pode fluir, correr, pular. Você é filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Queria que você que veio aqui na frente repetisse comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me perdoar dos meus pecados. Eu recebo o perdão, a cura, a libertação. As minhas dívidas foram pagas e eu sou aceito por Ti. O meu nome está escrito no livro da vida. O Espírito Santo habita dentro de mim e eu vou falar do Teu amor ao mundo. Eu sou um filho de Deus. Amém. Todos os filhos nessa noite, vamos declarar nossa liberdade no mundo do Espírito agora. Toda timidez, toda cadeia que te prendia, você vai declarar 3 vezes comigo: eu sou livre, amém? E todas as cadeias que te prendiam a um comportamento ansioso, depressivo, tímido, acovardado, se você falar e crer, assim será contigo. Vamos declarar: eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Em nome de Jesus, céus abertos para você, céus abertos para você. O céu não está fechado para você, os céus estão abertos para você. Do medo que te aprisionava, há pessoas aqui que sentem um peso na alma, uma dor também. Fecha os olhos, toda a igreja. Você que de alguma forma sente pânico, depressão, insônia, algumas perturbações noturnas, você precisa, para entender o que a Bíblia fala, você precisa ser liberto, para que esses textos possam transformar, para que a Bíblia possa transformar você. Você deseja que alguém ore por você, você está pedindo socorro, você quer que alguém ore por você, levanta a tua mão. Ninguém abre os olhos, somente a pessoa, onde estiver, e alguém que estiver do lado vai tocar essa pessoa, amém? Eu vejo algumas mãos levantadas. Um crente cheio do Espírito Santo agora toca a vida desse irmão, dessa irmã, e em nome de Jesus o Senhor te liberta desse cativeiro. Sai desse cativeiro. O Senhor te chamou para voar.
O Senhor te chamou para voar. Essa é uma noite de liberdade. Eu declaro no reino do Espírito que todos os filhos de Deus aqui vão experimentar a liberdade da filiação, a graça de ser filho, vão receber de fato e viver o melhor presente, que é ser filho de Deus. Amém? Eu vejo ainda uma mão levantada. Toca nessa pessoa com autoridade de filho. Diga para ele: sai desse cativeiro, sai desse lugar. O Senhor te encontra ali onde você se perdeu. Onde você se perdeu, Ele te encontra e te resgata e te restaura. Ele te levanta. Você diz: eu não consigo pelas minhas próprias forças, eu já tentei tanta coisa. Essa noite você vai receber uma paz invadindo o teu interior agora de uma forma tão poderosa. Igreja, ora comigo em concordância, amém? Eu concordo. 2 ou 3 comigo digam amém. Eu concordo. Que haja paz, que haja paz, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. A paz invade o teu interior agora. A paz de Deus invade o teu interior agora. Nós podemos nos alegrar, nós podemos fazer uma imensa festa, a festa dos filhos, a festa dos filhos de Deus. O Pai está tão feliz. É aí que eu te quero, meu filho. Nos lugares altos. Tragam eles para os lugares altos, amém? Vem aqui na frente, rapidinho. Vem. Só para a gente te conhecer. Bem-vindo à família. Bem-vindo à família de Deus. Vem. Sempre bem-vindos. Bem-vindo à família. Amém. Obrigado por você estar aqui na nossa família. Obrigado por você estar aqui na nossa família. Vamos aplaudir mais uma vez? Olha para lá. Isso é especial para Deus, para nós. Amém. Obrigado. Podem acompanhar esses irmãos, tá bom? Eles vão pegar os dados de vocês, para a gente poder acompanhar a vida de vocês, cuidar de vocês, ver vocês crescendo. Amanhã eu vou me sentar, vou ouvir você pregar. Não sei se é isso que Deus tem reservado para você. Somente voe. Aquilo que Deus reservou para você. Escute isso. Aquilo que Deus reservou para você. Nem todo mundo vai pregar, mas aquilo que Deus reservou para você. Viva, viva, no meio das circunstâncias, no meio das prisões, entenda que é propósito de Deus, para que você viva o plano dele para a sua vida. Amém? Camila, Ellen, quer falar? Amém. Estou feliz, você está também? Amém. Vamos cantar mais um louvor. E eu quero abençoar a tua despedida, a tua saída, a tua semana. Senhor, abençoe a tua saída, tua volta para casa. Que Ele guarde os seus caminhos, que Ele te leve em paz. Que você possa ser alimentado pelas coisas que você recebeu essa noite. Que você possa espiritualmente experimentar essas coisas. Em nome de Jesus, receba a visitação de anjos. Receba sonhos, visões, profecias da parte do Senhor sobre você e tua família e tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Ótima semana. Até terça.